Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Zona da Ciência, onde vocês vão aprender sobre ciências e muito mais de uma forma divertida e dinâmica. Eu sou o D, o seu youtuber virtual que vai te ajudar a estudar e se informar sobre o mundo. Hoje, vamos falar sobre um tema muito curioso, como a falta da Lua afetaria o futuro, as possibilidades e as esperanças dos seres humanos. Você já imaginou como seria o nosso planeta sem a Lua? Será que a vida seria possível? Será que o clima seria diferente? Será que as marés seriam mais calmas? Essas e outras perguntas serão respondidas neste vídeo, então fique ligado até o final. E se você gosta do nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Vamos lá! A Lua é o único satélite natural da Terra e o quinto maior do Sistema Solar. Ela se formou há cerca de 4,5 bilhões de anos, quando um corpo do tamanho de Marte colidiu com a Terra e lançou uma grande quantidade de material para o espaço. Esse material se aglutinou e formou a Lua, que começou a orbitar a Terra. Desde então, a Lua tem sido uma companheira fiel do nosso planeta, influenciando vários aspectos da vida na Terra. Um desses aspectos é a estabilidade do eixo de rotação da Terra. A Terra gira em torno de um eixo imaginário que passa pelos polos norte e sul. Esse eixo tem uma inclinação de cerca de 23,5 graus em relação ao plano da órbita da Terra ao redor do Sol. Essa inclinação é responsável pelas estações do ano, pois faz com que os hemisférios recebam diferentes quantidades de luz solar ao longo do ano. Mas essa inclinação não é fixa, ela varia ao longo do tempo por causa da influência gravitacional de outros corpos celestes, principalmente da Lua e do Sol. A Lua exerce uma força sobre a Terra que tende a alinhar o eixo da Terra com o eixo da Lua. Essa força é chamada de torque lunar e faz com que o eixo da Terra oscile em um movimento chamado precessão. A precessão é um movimento lento e circular do eixo da Terra em torno de um ponto fixo no espaço. Esse movimento leva cerca de 26 mil anos para completar uma volta. A precessão é importante porque mantém a inclinação do eixo da Terra dentro de um intervalo limitado, entre 22 e 24 graus. Isso evita que a Terra sofra variações climáticas extremas, como as que ocorrem em outros planetas que têm uma inclinação maior ou menor. Por exemplo, Urano tem uma inclinação de 98 graus, o que faz com que ele tenha estações muito longas e intensas. Cada hemisfério fica exposto ao Sol por 42 anos seguidos, enquanto o outro fica na escuridão total. Já Vênus tem uma inclinação de apenas 3 graus, o que faz com que ele tenha quase nenhuma variação sazonal. O clima em Vênus é quente e seco o ano todo. Mas o que aconteceria se a Lua não existisse? Sem a Lua, não haveria torque lunar e a precessão da Terra seria muito menor. Isso significa que o eixo da Terra ficaria mais vulnerável à influência gravitacional de outros planetas, principalmente de Júpiter e Saturno. Esses planetas poderiam causar variações maiores na inclinação do eixo da Terra, podendo chegar até 45 graus ou mais. Isso teria consequências catastróficas para o clima e para a vida na Terra. Com uma inclinação maior, as estações do ano seriam muito mais extremas. Os polos receberam muito mais luz solar no verão e muito menos no inverno, enquanto as regiões equatoriais recebem menos luz solar durante todo o ano. Isso provocaria mudanças drásticas na temperatura, na precipitação, na circulação atmosférica e na distribuição dos ecossistemas. Os polos ficariam mais quentes e derreteriam mais rapidamente, elevando o nível do mar e inundando as áreas costeiras. As regiões equatoriais ficariam mais frias e secas, reduzindo a biodiversidade e a produtividade agrícola. Os desertos se expandiram e as florestas se reduziram. As correntes oceânicas, que transportam calor e nutrientes pelo globo, também foram afetadas, alterando o clima e a vida marinha. As mudanças climáticas seriam tão severas que poderiam provocar extinções em massa e dificultar a adaptação dos seres vivos. Com uma inclinação menor, as estações do ano seriam muito mais suaves. Os polos recebem menos luz solar no verão e mais no inverno, enquanto as regiões equatoriais recebem mais luz solar durante todo o ano. Isso provocaria mudanças moderadas na temperatura, na precipitação, na circulação atmosférica e na distribuição dos ecossistemas. Os polos ficariam mais frios e congelariam mais lentamente, baixando o nível do mar e expondo mais áreas terrestres. As regiões equatoriais ficariam mais quentes e úmidas, aumentando a biodiversidade e a produtividade agrícola. Os desertos se contraíram e as florestas se expandiram. As correntes oceânicas, que transportam calor e nutrientes pelo globo, também foram afetadas, mas de forma menos intensa.
As mudanças climáticas seriam mais brandas e permitiriam uma maior adaptação dos seres vivos. Mas essas mudanças não seriam constantes, elas poderiam variar ao longo do tempo de forma imprevisível. O eixo da Terra poderia oscilar entre diferentes inclinações, causando alternâncias entre períodos de clima extremo e clima suave. Essas oscilações poderiam ocorrer em escalas de tempo de milhares ou milhões de anos, dependendo da influência dos outros planetas. Isso tornaria o clima da Terra muito instável e caótico, dificultando a previsão e o planejamento das atividades humanas. E você, o que acha que aconteceria se a Lua não existisse? Você acha que a vida seria possível? Você acha que o clima seria diferente? Você acha que as marés seriam mais calmas? Deixe o seu comentário abaixo e compartilhe a sua opinião com a gente. E aproveite para sugerir outros temas que você gostaria de aprender aqui no canal Zona da Ciência. Mas a estabilidade do eixo da Terra não é o único aspecto que depende da Lua. Outro aspecto é a duração do dia na Terra. A Terra gira em torno de seu próprio eixo em um movimento chamado rotação. Esse movimento determina o ciclo de dia e noite na Terra. Atualmente, um dia na Terra tem 24 horas, mas nem sempre foi assim. No passado, quando a Lua se formou, um dia na Terra tinha apenas 6 horas. Isso porque a rotação da Terra era muito mais rápida do que hoje. Mas por que a rotação da Terra diminuiu? A resposta está na interação gravitacional entre a Terra e a Lua. A Lua exerce uma força sobre a Terra que tende a frear a sua rotação. Essa força é chamada de força de maré e faz com que a Terra perca energia cinética, a energia do movimento, para a Lua. Essa energia cinética é transferida para a Lua na forma de energia potencial, a energia da posição, fazendo com que ela aumente sua velocidade orbital e se afaste da Terra. Esse processo é chamado de aceleração secular da Lua e faz com que o dia na Terra fique cada vez mais longo e a Lua fique cada vez mais distante. Atualmente, a Lua está se afastando da Terra cerca de 3,8 centímetros por ano. Daqui a 4,6 bilhões de anos, quando nosso satélite estiver a cerca de 560 mil quilômetros, ou hoje ele está a cerca de 384 mil quilômetros, a Terra vai ficar inabitável. Isso porque o dia na Terra vai durar cerca de 47 dias, o mesmo tempo que levará para a Lua completar uma volta ao redor da Terra. Nesse ponto, os dois corpos celestes vão estar sincronizados em um movimento chamado rotação sincronizada, que significa que a Lua vai mostrar sempre a mesma face para a Terra e vice-versa. Isso vai afetar o clima, as marés, a vida e a cultura na Terra. O clima vai ficar muito mais extremo, pois cada hemisfério vai ficar exposto ao Sol por 23,5 dias seguidos, enquanto o outro fica na escuridão total. As temperaturas vão variar entre muito quentes e muito frias, podendo chegar a centenas de graus Celsius. A precipitação vai ser muito irregular, causando secas e inundações. A circulação atmosférica vai ser muito diferente, criando ventos fortes e tempestades. A distribuição dos ecossistemas vai mudar drasticamente, favorecendo os organismos mais resistentes e adaptáveis. As marés vão ser muito menores, pois a força de maré da Lua vai ser muito menor. Isso vai reduzir a mistura de água salgada e doce nos estuários, afetando a vida aquática. A vida na Terra vai ser muito difícil, pois os seres vivos vão ter que lidar com condições ambientais extremas e variáveis. A cultura na Terra vai ser muito diferente, pois os conceitos de dia, noite, mês e ano vão perder o sentido. Os calendários, as festividades, as religiões e as artes vão ter que se adaptar à nova realidade. Mas esse cenário é apenas uma projeção teórica, baseada nas leis da física e na evolução do sistema solar. Na prática, muitas coisas podem acontecer antes que a Terra e a Lua cheguem nesse ponto. Por exemplo, o Sol vai se tornar uma estrela gigante vermelha daqui a cerca de 5 bilhões de anos, engolindo Mercúrio, Vênus e talvez a Terra. Ou então, um grande impacto de um asteroide ou um cometa pode alterar a órbita ou a rotação da Terra ou da Lua. Ou ainda, uma guerra nuclear ou uma pandemia pode extinguir a humanidade ou reduzir drasticamente a sua população. Portanto, não podemos prever com certeza o que aconteceria se a Lua não existisse ou se ela se afastasse da Terra. Mas podemos usar o nosso conhecimento científico e a nossa imaginação para explorar as possibilidades e as consequências dessa hipótese. E você, o que você acha que aconteceria se a Lua não existisse ou se ela se afastasse da Terra? Você gostaria de viver em um mundo sem Lua? Você teria esperança no futuro da humanidade? Deixe o seu comentário abaixo e compartilhe a sua opinião com a gente.
E aproveite para sugerir outros temas que você gostaria de aprender aqui no canal Zona da Ciência. Espero que você tenha gostado deste vídeo e que tenha aprendido algo novo e interessante hoje. Se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer e a alcançar mais pessoas. E fique ligado para os próximos vídeos, onde vamos falar sobre outros assuntos fascinantes e curiosos. Um grande abraço e até a próxima!